Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa live de hoje pré-feriado, pré-sextou no meio da semana? Será que sim? Será que não? Com certeza, feriado quarta-feira, muita gente está trabalhando. Esse eu vou folgar no próximo trabalho, mas amanhã tô em casa, folgando não exatamente, né? Mas pelo menos não trabalhando na rua, já é um ganho. Vamos começar que hoje estamos um pouquinho atrasados. Essa chuva me deixou meio perturbada aí no meio do caminho e fiquei agarrada em alguns lugares. Mas agora é a nossa hora de falar, começar a nossa live aqui, terminar a live lá com o pessoal do Princípios da Ciência Magnética. Cleiton já entra aqui, boa noite, Cleiton. Amanhã por aí também é feriado, eu acredito, né? Deve ser feriado para País Católico, acredito que aí também seja. Boa noite, Ana Paula. Todo mundo preparado para a gente começar a falar um pouquinho sobre esses artefatos que tiram o nosso sono. Acho que Cleiton vai poder ajudar muita gente hoje. Tá mais do que acostumado a tentar resolver e manusear isso aí da melhor forma possível. Mas o nosso objetivo hoje não é tentar só. São alguns objetivos, né? Então a gente identificar quem são esses artefatos, tentar ver como você pode tratar alguns deles e outros não. E aí a gente tem que tentar fugir do artefato. Na verdade, não é só acabar com ele, mas fugir. Mas muito importante para quem não faz diretamente o exame, né? Nem quem é técnico, tecnólogo, biomédico, que está lá operando a máquina, para o médico radiologista que está lá do lado também orientando o exame. Mas para quem recebe esse exame não tem nem noção do que está acontecendo, de como isso tudo pode estar relacionado, é a importância dele gerar algum tipo de imagem que finge que é uma doença, isso não seja reconhecido por quem está laudando e por quem está recebendo, ou ainda pegar esse exame e achar que está normal e não está, ou achar que tem doença e não tem. Né? Então, assim, o quanto eles podem impactar realmente no diagnóstico, na avaliação do exame. Então, a gente espera que quem realmente está no dia a dia de laudar entenda quem são os artefatos, mas é bom todo mundo ter essa noção e, mais do que isso, como tentar reverter algumas sequências que não adianta a gente fazer. Não adianta a gente insistir, porque não vai trazer efetividade, não vai trazer resposta. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Para quem já está online aí, tá na hora da gente fazer aquele nosso combinado, clicar aqui na setinha e enviar essa live para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Então, clica na setinha, vai abrir os contatos de vocês. Todo mundo que tiver com uma bolinha do lado, que tiver com a bolinha em volta do rosto, porque tá online, então você já começa a mandar para as pessoas, elas vão receber um direct, vão lá e clicam, entram na live. Isso é legal porque o Instagram reconhece que a live está sendo divulgada, que o pessoal está gostando, e manda o pessoal participar e mostra para mais gente também lá na bolinha, lá em cima. Então, super importante vocês fazerem isso, ajuda o conhecimento que está sendo gerado aqui, ajuda as dúvidas de vocês que vão ser tiradas aqui a chegar ao maior número de pessoas. E esse sempre é o objetivo aqui do NeuroRádio em Pauta. O Instagram está bem estável, eu espero que a gente consiga fazer essa live até o final, porque tá dando alguns erros, ele tá fechando sozinho. Então, se a gente, por algum motivo, interromper a live hoje, não é um boicote da minha parte, mas eu vou continuar mandando alguns videozinhos nos stories, porque a gente não vai deixar sem conteúdo, não vai ficar sem novidade hoje na terça-feira, como já é uma característica aqui do NeuroRádio em Pauta. Toda terça-feira, 18 horas, 6 horas da tarde, finzinho de plantão, finzinho de tarde, aquela hora que tu já tá assim meio, quero ir pra casa, já deu, é a hora de botar o fone, aprender nem que seja uma coisinha nova. O objetivo é uma coisinha todo dia. Então, uma você já sai daqui sabendo, amanhã você revê o vídeo no YouTube já sai sabendo outra, e assim até a próxima semana. Lembrando que agora todos os vídeos das lives vão pro YouTube e ficam lá uma semana. Então, tá lá ainda o vídeo de Melite, eu vou tirar mais tarde. Quem ainda não viu, assista, foi muito legal. Faz parte do nosso curso do mês passado, do mês de outubro, que falou sobre as principais causas, como abordar, né, radiologicamente, como dar o diagnóstico das principais queixas que aparecem tanto nos pedidos de exame quanto nos pedidos, quanto aí no seu consultório, de quem tá aí desse lado. Então, a gente falou sobre uns temas bem legais. O curso já está disponível para o pessoal do Princípio de Ressonância Magnética.
Para quem não é do Princípios, assiste um pedacinho da aula aqui. Se você gostou, quer saber mais, vai lá para dentro do Princípios. Clica no link da bio, se inscreve logo, começa a participar. Lá já tem curso desde junho, todos os cursos que a gente tem feito começam aqui no Instagram e são aprofundados lá dentro do Princípio de Ressonância Magnética. Então, sempre depois da nossa aula aqui, tem uma aula para o pessoal exclusivo lá do curso. E eu acho que você está precisando garantir seu carimbo nesse passaporte, alavancar seus laudos, alavancar seu diagnóstico. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do que começa aqui, do que termina lá. É um lugar pra gente tirar dúvida também, é um lugar onde a gente tem a comunidade do WhatsApp, onde todo mundo tira dúvida, manda caso, manda exemplo, a gente discute, ouve o que um tá pensando, ouve o que o outro tá pensando, todas as ideias juntas formam várias ideias, é muito mais interessante do que a gente pensando sozinho na nossa casinha. Então, tem sido bem legal. As pessoas têm participado, então eu estou bastante feliz com o resultado que está acontecendo de tudo. Primeiro, eu quero agradecer aos alunos a confiança, agradecer a quem está aqui, porque vem toda terça-feira, e mostrar para vocês realmente que tem um passo além, que tem mais coisa acontecendo por trás disso tudo e o quanto isso pode ser importante, impactar diretamente a vida de vocês. Tá acabando o ano, tá todo mundo cansado. Ano que vem muita gente vai ter aquela virada, né? Virada de residência, tem que ter mais responsabilidade. Virada de residência vai ter que começar lá a dar ressonância. Virada de faculdade vai ter que pegar no estágio firme. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem no início do ano. E aí a gente acha que, fim de ano eu já quero relaxar. Mas, na verdade, fim de ano a gente tem que começar a se preparar para começar o ano com disposição nova, com o gás, com de tudo isso que você está aprendendo agora, para já chegar a janeiro, aplicar e ter o sucesso que você quer, que você merece. Lá o Sixtinho tá aqui batendo palma. Então vamos começar um pouquinho, e eu queria que todo mundo, de novo, antes, compartilhasse aqui a live. Vamos começar a falar um pouquinho desses artefatos que deixam a gente louca. E às vezes fica bem louco mesmo. Quando a gente vê uma imagem como essa, e aí a gente tá vendo aí, fica até difícil de você definir qual é a sequência que você tá vendo, uma sequência flare, e a gente tá vendo aí um buraco na região frontal, que não deveria existir. E isso, obviamente, você vai olhar e vai falar assim, ninguém tirou metade da cabeça da pessoa, não tá faltando, quer dizer, tá faltando alguma coisa na imagem, mas essa falta não é real, não é uma falta que significa realmente não tem nada ali, foi uma cirurgia, né? Foi aquelas imagens às vezes que a gente vê daqueles acidentes mais radicais, e são coisas raras de acontecer, por isso que são extremamente divulgados, da pessoa aparecer com uma faca enfiada na cabeça ou com uma machadada e viva falando, enfim. Não é nada disso, isso são coisas que acontecem no dia a dia aí de todo mundo. E é importante a gente reconhecer, porque quando a gente fala em ressonância magnética, a gente está dentro de um campo magnético. Isso quer dizer que a gente está sofrendo a força de um ímã gigante ali, tentando alinhar todos os nossos prótons da molécula de hidrogênio. Então, é bastante coisa das nossas moléculas de hidrogênio. Então, isso é bastante coisa acontecendo. O que acontece? Se você está dentro de um campo magnético, todo mundo já experimentou colar um ímã na geladeira, todo mundo já experimentou aproximar um ímã de uma moedinha. A gente sabe que aquilo ali vai ter algum tipo de atração. E o metal que pode estar na gente em qualquer lugar não é diferente. Então, a gente tem que ficar extremamente atento aos artefatos que podem surgir a partir do metal que existe na cavidade oral. Então, hoje está cada vez mais comum as pessoas terem implantes dentários. Sempre teve, né? Prótese, ponte, aquelas coisas de obturação, coisas que eram mais visíveis, né? Você abria a boca, a pessoa já via uma emenda, alguma coisa, que a pessoa às vezes até nem esquecia. Hoje, com o implante, como o dente fica tão bonitinho, a gente mesmo não percebe. E a própria pessoa, como aquilo ali já está tão parte da vida dela, pode não lembrar de relatar. Não que o implante vai fazer algum mal para a execução do exame, apesar de que não é bem uma recomendação formal, mas tem muita gente que fala que sente o pino vibrar quando está muito recente da implantação, né? Quando ele ainda não está extremamente incorporado, vamos dizer assim, ao osso. Então, sente uma certa vibração por conta do material que é feito, por conta de estar exposto a um campo magnético de força bastante grande, bem maior que ele.
Então, pode ser que que o seu paciente reclame disso, pode ser que a gente tire o paciente na hora. Quando ele reclama que está vibrando, eu tiro. Eu acho que ainda não é o momento de fazer. Tem gente que já recomenda que isso tem que ser, a ressonância só pode ser feita 3 meses após o implante. Então tem várias recomendações acontecendo que a gente não sabe, sim, 100% do que é o melhor. O ideal é avisar o paciente. Se sentir alguma coisa estranha, avisa e a gente reavaliar. Não só porque ele está vibrando, mas porque ele pode estar vibrando de um jeito que ele vai gerar calor e pode gerar algum tipo de queimadura ali naquela região. Que é o que a gente imagina que pode acontecer com outros metais também. E não só metal, mas também pigmento que existe nas tintas de tatuagem, por exemplo. Por isso a gente fica tão preocupado com tatuagem, não só no corpo como um todo, mas principalmente na face, onde a gente sabe que é um tecido mais sensível, né? Então, tatuagens de sobrancelha, tatuagem de cílio, tem gente que faz pigmentação com contorno de lábio. Tudo isso são coisas que a gente precisa saber. Vocês que pedem também precisam saber, porque muitas vezes vai ser sim uma limitação do exame, ainda mais se for muito precoce. Por que eu tô falando isso tudo? Porque todas essas alterações, e hoje agora a gente tem a problemática do cílio e do cílio magnético, e aí é importante a gente saber como foi que a pessoa colocou aquele cílio, se foi com cola ou se foi como se fosse um imã realmente, que a pessoa cola o cílio de um lado e de outro, aquilo ali tem dado queimadura de pálpebra muito importante. Então, também pode ser uma limitação. Mas não só uma limitação à execução do exame, mas também uma limitação à interpretação do exame. Que a gente pode ter artefatos que são bastante grosseiros que geram imagens como essa. Então, não dá para eu confiar numa imagem dessa. Não dá para eu confiar nesse flare. Primeiro, porque tem um pedaço de cérebro que eu não estou vendo. Segundo, porque a borda do cérebro que eu estou vendo está extremamente distorcida. Não só distorcida anatomicamente, estruturalmente, que é essencialmente o que a gente quer ver na ressonância, a estrutura, mas também na qualidade de sinal. Então a gente vê que tem um halo hiperintenso ali, tem vários riscos ali para trás, isso tudo degrada a imagem. Eu não posso dizer que esse tálamo está normal, eu não tenho como avaliar essa ínsula dos dois lados. Eu não tenho como falar que não tem uma lesão na ponta do temporal, fora que eu nem estou vendo a região frontal. Então uma imagem muito ruim. Como eu posso fazer para tentar reduzir esses artefatos que aparecem no flare? E às vezes eles podem ser mais sutis, como esse aqui, ó. Se você olhar, parece que está normal. Se você estiver procurando uma lesão, por exemplo, num paciente que teve crise convulsiva, por exemplo, e aí você está procurando se tem alguma lesão cortical, se tem alguma área focal, se tem um hipersinal, que é discreto. O que a gente está buscando são alterações discretas, muitas vezes, né? Uma hiperplasia focal, uma displasia cortical focal, ela é bem discreta. E aí você vê aí na frente do corpo caloso esse hipersinal cortical. A gente vê ali meio no caudado, bilateral, um hipersinal no flare. Será que isso é doença? Isso sempre vai ficar essa dúvida. E aí, quando a gente vê alguma alteração de sinal que não era o esperado, que está minimamente assimétrico, por exemplo, a gente tem um gradiente de hipersinal frontal que não existe aqui na porção posterior. Será que isso aqui não é um artefato porque tudo está brilhando mais do que aqui? Isso pode ser artefato de boca. Isso pode ser artefato de bobina. A bobina está com algum defeito. A bobina é aquele capacete que a gente coloca em volta da cabeça do paciente para fazer o exame. Se a bobina tiver com algum tipo de defeito, algum daqueles fiozinhos lá queimados, a gente chama de canal, ela não transmite a imagem da melhor maneira possível. Ah, mas eu tô vendo, a gente vê, sim, a gente vê, mas a gente vê com algum grau de alteração de sinal às vezes. E isso aí pode ser o suficiente para você achar que tem lesão em algum lugar porque tem um lado brilhando mais ou um lado brilhando menos. E se aquilo ali for compatível com algum tipo de alteração que você procura, pode te levar a fazer um erro diagnóstico, a achar que tem lesão onde não tem. Então o flare, por exemplo, ele é uma sequência que é mais suscetível a artefatos, tanto artefatos de bobina realmente, quanto artefatos relacionados à variação do campo magnético, que são determinados pelos metais. Então quando a gente vê um flare que tem um buraco como o que a gente acabou de ver, ou uma alteração de sinal
que está relacionada mais ou menos a isso que a gente tá vendo aí, vou botar um outro flare aqui para vocês, uma tênue alteração de sinal, é importante a gente sempre correlacionar essas imagens com o T2. A sequência T2, que você vai falar, o flare é um T2? Sim, o flare é um T2 que tem um efeito TI, um tempo de inversão para a gente apagar o sinal do líquor. Mas quando a gente não aplica esse TI, fica um T2ão puro mesmo, T2 festa de pinheco, né, FSE, enfim, o T2 que a gente está esperando, que tem uma ponderação T2 adquirida como um espinheco, acelerado ou não, mas com a característica da sequência espinheco, você vai ver que ela não fica tão suscetível a artefatos. Então a gente vai ter um parênquima mais homogêneo. Eu vou ter uma garantia de sinal melhor. Mas se for um defeito estrutural da bobina também pode continuar. Vai continuar uma mínima alteração de sinal, só que menos perceptível. Isso não vai gritar tanto no teu olho e a chance de você diminuir, dar esse laudo errado é menor. Então é importante a gente saber, flare que deu problema é igual a T2 no mesmo plano. Então se você faz só uma única aquisição de flare como rotina, flare axial, um exame de crânio de rotina básico, muitas vezes só faz flare axial, tem que ter um T2 axial, igual, para a gente poder ter realmente todo o parênquima cerebral avaliado. Você reduz muito o efeito do artefato. Isso aí não precisa estar o médico do lado para mandar. O bom técnico, tecnólogo, biomédico, enfim, um bom operador de máquina, ele já sabe disso. Ele tem que saber disso, porque senão ele é um mero apertador de botão. Então, eu sei que tem muita gente que segue aqui que opera a máquina e vocês sabem o quão importante é vocês saberem fazer o exame. É extremamente importante, porque esse é o tipo de coisa que a gente não tem que falar, porque muitas vezes nem tem um médico do seu lado, que eu também não concordo, mas enfim, é uma outra discussão. Então, isso é super importante. O flare deu problema e o flare é o coração do exame. O T2 é o cérebro, porque é mais importante. Mas o flare, ele é o coração. Ele vai ser aquela primeira coisa que a gente vai ver. Se ele já começa mal, o resto do exame vai mal. Então, a gente precisa ter uma garantia de que eu estou vendo o parênquima da melhor forma possível. E se o flare está ruim, a gente tem que garantir isso com um T2. E aí você pode fazer também um T2 no plano axial. Mas eu faço flare 3D e eu faço aquisição no plano sagital. Vai ser pior ainda. Por quê? Porque as sequências 3D, e não só flare 3D, eles usam uma parte da máquina que é o gradiente. E as sequências que usam essa parte da máquina, que é o gradiente, elas tendem a ser mais suscetíveis aos artefatos. Então aqui, por exemplo, a gente está olhando um T1. Não é um T1 gradiente, é um T1 espinheco também. Ele pode até ter um efeito flare. Hoje a gente consegue colocar um TI para suprimir o sinal do líquor no T1. Parece desnecessário, porque você já tem o líquor preto no T1, mas a gente consegue deixar ele mais pretinho e você consegue melhorar a relação córtico-subcortical. Então é bem legal usar o flare, usar o efeito flare no T1 também. A única coisa que não pode é achar que porque já fez um flare T1, não precisa do nosso flare tradicional, vamos dizer assim, do nosso flare raiz, que é o flare T2. Então, assim, hoje a gente fala muito só flare e eu já vi muitos exames falando só flare T1. Denis está rindo aí, não sei se ele já ouviu essa história do T1 e do T2, mas com certeza ele já passou muito por isso. Já tive que mandar exame voltar porque não tinha o flare real, né? Porque estava escrito lá T1 flare, a pessoa já achou que estava ok. Então essa é aquela fase do não seja um mero apertador de botão, que é o mais importante. Mas como a gente estava no nosso fio, já sim, Dani, já sim, é clássico, né? A gente fazer, depois que o flare conseguiu aparecer, o efeito flare, vamos dizer assim, né? O TI para apagar o sinal do líquor apareceu no T1, muito flare T2 deixou de ser feito e muito diagnóstico tá errado, né? Diagnóstico não, muito exame tá errado, a gente tem que acabar mandando voltar, principalmente quando não tem um T2. E aí é a história do T2, quando a gente não tem nem aquele T2zinho para ajudar, só um T2 coronal às vezes mais ou menos, aí fica difícil, tem que voltar mesmo. Então as sequências gradiente, elas são mais suscetíveis a artefato. E isso inclui sequências 3D. Então, quando você vai fazer
Eu quero uma análise volumétrica. Naquele paciente que tem um metalzão na boca, não vai conseguir. Eu quero uma paciente com esclerose múltipla, quero fazer análise de volume de lesão. Com aquele metalzão na boca, não vai fazer. Mas ela é uma adolescente, tá com o aparelho ainda para fazer o arranjo da arcada dentária. Não vai ficar bom. Não adianta. E aí a gente começa a ter aquela relação de custo-benefício. Por que eu vou perder o tempo em fazer uma sequência 3D se eu já sei que ela não vai servir para o propósito de fazer análise volumétrica, seja ela de volume cerebral ou análise volumétrica de lesão relacionada à esclerose múltipla? Então isso é importante a gente lembrar e otimizar. Já sabe que tem aparelho na boca que não dá para tirar, já sabe que vai dar o artefato. Então nesse exemplo aí a gente está vendo um T1 que tem um artefatão aí, parece que comeu aí a boca. Você perde completamente as estruturas da face, às vezes você perde as estruturas ali do assoalho, da região frontal, você perde até mesmo o tronco cerebral, você faz distorção desse tronco. No flare, principalmente flare de máquina mais antiga, flare 3D, isso acontece muito. Sequências feitas em aparelho de 3 Tesla também vão ser piores, o campo magnético é mais forte, a gente vai ter mais artefato ainda. Então, se tem muita coisa na boca, mas eu quero o 3 Tesla porque o 3 Tesla tem melhor definição. E tem mais artefato também. Então, pondere isso, até mesmo na hora de solicitar, porque senão o paciente vai fazer, vai ficar ruim, vai ter que remarcar. É pior. Então, se tem muita coisa, tenta colocar. Daí a gente está colocando aqui, só fazer dupla concatenação. Isso pro quê? Pro artefato do 3 Tesla? Ele botou T1 flare branca e substância cinzenta mais cinza. Isso aí, o T1 flare tenta aumentar esse contraste, né? Em substância branca e cinzenta. Então sempre é melhor. Mas algumas dicas gerais, independente do que a gente pode conseguir reduzir ou não os artefatos, é ter cuidado com o que a gente tem de material. Muitas vezes a gente acha que é um pininho só na boca e quando a gente vê faz um artefato muito grande. A gente não tem muito como estimar isso. Um outro problema que é bastante frequente, e isso aí pega o adolescente que às vezes está com déficit de crescimento e está com um aparelho na boca e quer fazer exame de sala túrcica. Então, assim, eu vejo muito médico já falar de cara, não vai entrar, nem entra, porque tem aparelho na boca, não vai conseguir fazer. Não é bem assim. Então, tem aparelhos que vão ter mais suscetibilidade e a gente não vai conseguir realmente fazer porque distorce muito até ali a região da sala túrcica. Como a gente está vendo aí nesse plano sagital, esse pretinho fazendo S é a carótida. Do ladinho, mais em redação medial, a gente vai ter a sala túrcica. Se aquele artefato subir um pouquinho mais, eu distorço aquilo ali. Então, eu não vou ter como avaliar da melhor maneira possível se eu tenho algum tipo de lesão e microadenoma, por exemplo. A gente precisa injetar contraste, você precisa ter uma imagem muito bem definida para identificar, porque às vezes ele é bem pequenininho, é difícil de sair o laudo. Então, cela túrcica é um exame especificamente complicado. Denis botou aqui, T2 flare, jamais utilizar o TR para deixar apenas uma concatenação. Isso gera artefato do líquor, exatamente, por causa do pior, da pior, né? Mas isso aí é bem, bem técnico. Na prática, quando a gente... acho que a gente pode até fazer uma live mais de parâmetro, realmente, que eu acho que ia ser bem legal. Garantir que se você não consegue melhorar o flare, como o Denis está sugerindo aí, se você não sabe como fazer isso, pelo menos põe um T2, porque aí a gente tem certeza que vai conseguir ter uma imagem um pouco mais adequada com menos artefato. Ele tá botando aqui, sempre deve ser o TR, né? Acima de 900, alto para poder ajudar a não ter tanto problema. Uma outra coisa que esses artefatos vão causar, e aí também relacionado ao tipo de sequência, é a distorção que pode acontecer, tanto na sequência de difusão quanto na sequência de suscetibilidade magnética. De novo, porque elas usam um gradiente, que é vamos falar assim, meio genérico, como se fosse uma peça que tem lá na máquina que gera outros tipos de sequência, que são as sequências gradientes. Então,
Então, quando a gente fala, né, é um gradiente, é sequência gradiente. Então, sequência de 3D a gente usa gradiente, sequência de difusão a gente usa gradiente muitas vezes, sequência de SWI, de suscetibilidade magnética, a gente também vai usar. Tudo isso vai deixar com que o metal fique mais problemático. Então, aqui a gente tá vendo, um pedacinho de cérebro bom, o resto do cérebro todo distorcido. Como é que eu conserto isso aí? Talvez Denis e Clayton possam dar uma sugestão aí de o que vocês podem fazer de parâmetro para consertar, né? Como eles estavam sugerindo aqui do Terry e do Flair. A grande questão muitas vezes realmente a gente não vai conseguir consertar. E vai ser uma limitação do exame não conseguir fazer determinados tipos de sequência. Às vezes a difusão, essa aí, por exemplo, ficou extremamente distorcida. Não dá para falar nada se tem uma suspeita de AVC, a não ser que o AVC fosse muito ali naquela porção posterior. Sequência entre um T2 estrela e um SWI ou um SWAN, né? Para quem tem muito metalzão na boca. Uma dica mais prática do que como você pode manejar isso. O SWAN e o SWI tem uma qualidade de imagem superior? Sim, não há dúvida. Mas eles sofrem muito mais com o artefato. Às vezes, trocar por um T2 estrela vai facilitar. Isso depende muito da máquina que você trabalha. Então, é uma dica boa também. Outra dica que vai nessa linha do T2 estrela, do que você pode fazer, de que tipo de artefato ele vai te dar, é região cervical. Tem clínica que faz protocolo de axial de região cervical usando o T2 estrela, ao invés de usar T2 espinhaco, aquele T2 normal que a gente conhece. Então, o T2 estrela ele vai ser mais suscetível a esses artefatos. Então, tem artefato de boca, paciente às vezes que já operou a região cervical, paciente que operou realmente a coluna e tem prótese metálica lá, ele vai ficar com mais artefato na sequência T2 estrela. E aí, se de rotina você usa T2 estrela no plano axial, é bom trocar para que a sua rotina seja um T2 axial espinhaco como esse aqui. Mas se você tá vendo ali no corpo vertebral, aqui tem uma área preta, aqui tem uma área branca, aqui tá tudo meio distorcido, porque ele tinha um espaçador intersomático entre um corpo vertebral e outro. Então, quando pegar na região do disco, vai ficar esse preto distorcido. Mas distorce muito menos do que se for uma sequência T2 estrela. Então, é importante a gente ter isso também, porque às vezes tá lá na rotina, você fala, mete a rotina, e aí quando você vai ver o T2 estrela, tá um borrão preto, exatamente ali, principalmente transição crânio-cervical, né? Mais ali no alto, ainda mais se for artefato de boca, ou artefato de manipulação aqui de alguma cirurgia cervical. Então, importante ter esse tipo de atenção. Uma outra atenção que a gente tem que ter, também relacionada aí a essa região, é sobre o uso da sequência T2 ou o uso da sequência STIR. Por quê? O T2, como a gente está vendo aí esse é o mesmo exemplo do axial, só que no sagital. Ele não distorce tanto o campo. Eu acabei de falar isso. Se a gente usar um T2 estrela, vai distorcer muito mais. Eu acabei de falar no crânio que o T2 é uma sequência que segura relativamente bem os artefatos. O problema acontece quando a gente quer ver se tem edema em volta de um parafuso, por exemplo. Ou se a gente quer ver se tem alguma alteração de sinal relacionada àquele metal que está ali, ou independente do metal, na zona onde o artefato está se projetando. Então aqui a gente está vendo alguns parafusos entrando anteriormente no corpo vertebral, e nesse último aqui, que está um pouquinho para baixo, a gente vê que tem um halo de hipersinal. Esse halo ele se projeta um pouco em direção ao canal raquiano, e aí você vai ficar em dúvida se é realmente o parafuso que está indo lá, se é uma reação inflamatória que está indo lá, ou se é só um halo de hipersinal secundário ao artefato. Muitas vezes essa informação é importante, vai definir se, por exemplo, esse parafuso tem que sair daí ou não. Mas eu posso usar a TC para ajudar? Pode, claro que pode. Mas TC também vai dar artefato no parafuso, ela também vai estourar ali em cima, porque é radiação. Então a gente tem que ter esse tipo de atenção. Na hora que você olha esse T2, o T2 ele pode te dar esse halo. Alguma coisa que você pode fazer lá na hora que você está fazendo o exame para reverter isso é usar a sequência STIR. Quando a gente olha o STIR no mesmo plano, nesse mesmo corte, a gente para de ver aquele halo hiperintenso.
Então aquilo ali mostra que é realmente um artefato secundário ao metal, que ele está fazendo ali em volta daquela projeção do parafuso. Então, ó, aqui não tem a projeção, mais em cima não tem, mais em cima não tem, mais em cima não tem. A gente está vendo que está pretinho e que em volta do preto do parafuso está o preto do osso, que é o que a gente espera na sequência STIR. Então, o STIR ele vai me ajudar a definir se eu tenho edema, se real, em volta. Não só da área de manipulação, onde eu posso ter um metal, como no caso um parafuso, como também em volta, por exemplo, dos platôs. Então, você olhar se tem alteração degenerativa num platô de uma coluna mexida pode ser bastante difícil se você quiser só olhar o T2. Às vezes o T1 também não tá, você vai ficar em dúvida se há um hipossinal de edema real. Então o STIR ele vai te ajudar bastante. Cleiton tá botando aqui, nesses casos a sequência WAP resolve bem. Quem não tem cão caça com gato, eu não sei se todo mundo tem disponível dessa forma. Mas o STIR, eu acredito que a maioria das máquinas vai ter. Acho que até máquina aberta ainda tinha STIR, né? Não me lembro mais, já tem um tempo que eu não trabalho com aberta. Mas eu acho que até aberta você conseguia fazer, ou não conseguia, não me lembro, acho que não suprimia a gordura de jeito nenhum, né? Nem o STIR. Mas assim, o STIR é um jeito, vamos dizer assim, de supressão de gordura mais geral e mais, vamos dizer, abrangente que a gente vai conseguir usar. Então, para coluna operada, para crânio que tem, às vezes, algum artefato, se você quiser ver hipocampo, ver aquela região, fazer ali também, porque você consegue suprimir um pouquinho. Para até mesmo articulação, né? Que vai uma dica fora da neuro, mas é o que a gente faz muito no dia a dia. Às vezes o DP com FET não consegue saturar o suficiente, então a gente faz o STIR. Você perde em qualidade de imagem, o STIR com muito NEX fica muito caro para ter uma imagem com um pouquinho mais de definição, então às vezes você perde um pouco em qualidade de imagem, né? Mas você garante intensidade de sinal e você vai usar esse balanço aí para conseguir ter o laudo da melhor forma. Então assim, são alguns truquezinhos do dia a dia, com sequências bem básicas. É óbvio que cada dia que passa a gente tem coisas melhores. Hoje a gente já tem alguns protocolos, né? A máquina ela já vem com sequências específicas, que aí eu nem sei os nomes, talvez essa WARP até seja uma delas, que já vem com protocolos específicos para redução de artefato, principalmente em área de metal, né? Porque a gente já sabe que hoje os pacientes colocam cada vez mais prótese em tudo que é articulação, fazem muita manipulação, muita instrumentação de neuroeixo, de coluna, né? E que vai atrapalhar diretamente a identificação do neuroeixo. Lembra que no paciente que opera a coluna não é só porque tem hérnia, ele opera porque tem hérnia, mas ele tem esclerose múltipla também, eu tenho que conseguir ver essa medula bem. Ele pode fazer uma mielite infecciosa, eu preciso ver essa medula bem. Então a gente precisa continuar vendo as estruturas e as máquinas, as marcas como um todo têm trabalhado muito nesse desenvolvimento e tem surgido coisas cada vez mais novas. Vocês podem ter muito mais coisa disponível aí, e isso é ótimo. Em algumas máquinas eu tenho, em outras eu não tenho, mas como eu falei, o STIR e o T2 vão conseguir resolver bastante coisa. Tem alguns tipos de difusão com aceleração diferente que consegue também tirar um pouco do artefato. Então, assim, tem muito recurso técnico hoje nas máquinas para diminuir cada vez mais o artefato. E os exemplos dos técnicos que a gente tem aqui, top, que já deram várias dicas legais, Cleiton e Denis. E com essas pessoas que vocês vão conseguir aprender cada vez mais. Para quem mexe realmente, né? E para quem quer um overview geral, para quem quer entender melhor o que está acontecendo, por que acontece, como você tem que reconhecer, a gente discute um pouquinho aqui exatamente para perceber que aquilo pode ser um artefato, então não valoriza. E quem está com a mão na massa aí, tentar resolver até conseguir entender melhor o que realmente você tem na mão aí de ferramenta para poder usar a seu favor para fazer o exame da melhor maneira possível. Então, o nosso objetivo de hoje era falar um pouquinho sobre os artefatos, como você pode usar isso na prática clínica com ferramentas super simples, e eu falei basicamente de T2 e STIR. É óbvio que tem muita coisa boa, Cleiton e Denis já deram umas sugestões aqui, eu espero que vocês anotem aí para praticar realmente e conhecer o que vocês têm de disponível na máquina, o que vocês têm de novo que realmente
pode ajudar a reduzir esses artefatos. Tem cada vez mais coisa nova surgindo, tá certo? Juntar isso tudo e conseguir entregar um exame da melhor forma possível, que sempre é esse nosso objetivo. Um exame com boa qualidade, um exame com boas imagens, que permita um diagnóstico melhor, que permita uma análise melhor, não só por parte do radiologista, mas também por parte de quem recebe e por parte de quem vai acompanhar esse paciente. Sempre esse objetivo, que o diagnóstico saia lisinho, sem nenhum problema causado por uma imagem artefatual de ressonância magnética. Não é isso? Pessoal do princípio de ressonância magnética, vamos entrar lá no Zoom agora. Eu vou mostrar um casinho para vocês hoje que eu já deixei separado. Consegui baixar um segundo caso aqui. Vamos fazer uma comparação aí de como a gente vai poder dar da melhor forma o diagnóstico das síndromes parkinsonianas, continuando um pouquinho o assunto que a gente falou no mês passado, lá na aula de tremor. Vocês aqui no Instagram, eu vejo na semana que vem. Essa aula vai ficar lá no YouTube. Não esqueçam que sai no fim da semana. E a aula de Melite vai sair hoje, então corre para assistir. Se você quer ter acesso a isso tudo ilimitado, não perca tempo. Clica no link da bio, eu estou te esperando aqui no Princípios da Ressonância Magnética, prontinho para te enviar seu material e você participar. Obrigada a você, Cleiton. Beijo para todo mundo e semana que vem a gente se vê.